Nesse primeiro mês de 2020, quem mora no Rio de Janeiro recebeu uma água marrom e barrenta nas suas casas. Além de uma mudança drástica de cor, cheiro e sabor da água, muita gente ficou doente. Quer entender melhor o que está acontecendo, o que está por trás disso? Então, deixa aqui o teu like, ativa o sininho e acompanhe com a gente esse Livres Notícia. Eu sou Mano Ferreira e de segunda a sexta, sempre às 8 da manhã, a gente traz para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Nas últimas semanas, o Rio de Janeiro está passando por um problema bem grave. A SEDAI, que é a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, começou o mês recebendo muitas reclamações de moradores de alguns bairros que estavam recebendo uma água marrom em casa. Você abre a torneira e uma água marrom sai dela. Em pleno século XXI, em uma das maiores cidades do país, pois é muito preocupante para qualquer pessoa razoável, mas a preocupação não foi suficiente para que a empresa estatal mobilizasse todo o seu esforço em busca de resolver o problema o quanto antes. Os dias foram passando, o número de bairros atingidos recebendo água barrenta e fazendo reclamações na capital foi aumentando, saiu de 46 para 69, além de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cidades da Baixada Fluminense. A SEDAI, então, no melhor estilo barata tonta, se pôs a trabalhar às pressas para tentar entender o porquê da água está indo marrom para as casas. Poucos dias e alguns litros de terra depois, a companhia soltou uma nota oficial tentando explicar. Ela disse que após uma averiguação, a razão pela qual a água estava saindo turva das torneiras era a presença de geosmina, uma substância produzida por algas que, em tese, é inofensiva. Mas a aparição da geosmina na água teria se dado pelo crescimento de algas nos mananciais dos reservatórios de água, em decorrência de variações de temperatura, luminosidade e do índice pluviométrico, ou seja, da quantidade de chuva. Só que alguns especialistas ouvidos pela imprensa questionaram a nota do SEDAI. De acordo com Sandra Azevedo, que é professora titular da UFRJ e uma das maiores especialistas no assunto, estuda cianobactérias e os efeitos da poluição na água no Brasil, numa entrevista ao Globo, afirmou o seguinte: a geosmina nada tem a ver com a água turva que chega às casas de moradores do Rio e, menos ainda, pode ser responsabilizada por casos de problemas intestinais. Essa foi a opinião da especialista. O Globo também ouviu o professor Marco Miguel, do Instituto de Microbiologia da UFRJ. Ele disse o seguinte: a metodologia usada pela companhia é adequada e os resultados são coerentes. No entanto, não foi informada a fonte da geosmina. Isso é já um indicativo da presença de matéria orgânica, mas não falam também se a causa do rio é de captação dos reservatórios ou do tratamento deles. Diante dessa crise, o chefe da estação de tratamento de água, Gandu, de onde vinha essa água, foi exonerado do seu cargo na última terça-feira. Mas o abastecimento fluminense e carioca segue de pernas para o ar, sem previsão ainda de normalização. Essa questão continua extremamente nebulosa, com explicações pouco detalhadas. A gente vai ver agora o relato do nosso associado e coordenador no Rio de Janeiro, Bruno Holanda. Falar um pouquinho sobre esse problema com a SEDAI. Bom, a SEDAI já não trazia um bom serviço há bastante tempo, né? A verdade é essa. Eu acho que esse talvez seja o estopim, o final, né? O que poderia ser talvez a mudança, a reviravolta para acabar de vez com esse sistema estatal de serviço e trazer um investimento maior de empresas privadas no setor, né? A população carioca já não tem acesso à água e esgoto, né? E os que agora têm acesso à água e esgoto têm acesso a uma água
pobre, uma água suja, que pode trazer uma série de problemas para a saúde da população. A gente corre, os que têm dinheiro correm para comprar água no mercado, mas a água mineral já aumentou o seu preço em 40%, né? E bom, vamos tentar resolver um problema que o resto do mundo resolveu no século XIX, né? Que as grandes cidades do mundo resolveram no século XIX. É isso que a gente precisa pensar em fazer agora. A gente já tem problemas que são de séculos anteriores, como a dengue, como o analfabetismo, agora a água também, né? Então vamos lá, vamos querer resolver esses problemas que a gente deixou de resolver no século XIX e no início do século XX, vamos tentar resolver agora e acabar com um pouco dessa indignação que a população carioca acaba tendo de viver numa das cidades mais bonitas e culturalmente ricas do mundo, com uma água podre, com analfabetismo, com descaso total de alguns grupos do governo, por simplesmente não quererem deixar que se entre investimento de empresas privadas. Valeu, Bruno. Já o nosso deputado estadual, Chicão Bulhões, foi cobrar a SEDAI. Vamos ver. Fala pessoal, aqui é o deputado estadual Chicão Bulhões. Eu vim hoje na SEDAI entregar aqui um ofício pedindo esclarecimentos sobre as últimas denúncias e reportagens em relação à água da SEDAI, que estaria deixando muita gente doente no estado do Rio de Janeiro. Uma empresa que, no nosso entender, já deveria ter sido privatizada há muito tempo, que deveria fazer investimentos em saneamento e que, ainda bem, a gente agora começa a ver uma luz no fim do túnel em relação à abertura de concorrência para águas limpas no estado do Rio de Janeiro. Ninguém aguenta mais esse péssimo serviço que vem sendo prestado há muito tempo, essa ineficiência estatal, e a gente vai ficar em cima para dar uma resposta para você, cidadão fluminense, que quer tanto ter uma água limpa, básico para viver, para você poder tomar na sua casa e para a gente também poder, nesse Rio de Janeiro maravilhoso, finalmente um dia limpar a Baía de Guanabara, finalmente limpar nossas lagoas, lagunas, enfim, todo um ambiente que precisa de investimentos e não está recebendo. Eles têm 30 dias para responder, em 30 dias a lei manda que respondam para a gente possa dar uma resposta a vocês também, sob pena inclusive de crime de responsabilidade dos gestores se não o fizerem. Então fiquem atentos aí, a gente deve voltar com mais novidades sobre esse assunto. Muito obrigado, Chicão. Como é bom ver os mandatários associados do Livres se movimentando contra a ineficiência do Estado. Como a gente disse, segundo o professor Gandhi Giordano, da UERJ, não há previsão, não é possível prever quando vai haver o restabelecimento da qualidade da água no rio. Isso porque a justificativa da SEDAI, das algas, fazem com que, enfim, como é que as algas vão continuar sendo reproduzidas nos reservatórios e, portanto, não tem como ter uma previsão rápida de resolução. A solução mais imediata foi utilizar carvão para filtrar a água. Mas essa questão traz debates mais amplos que precisam ser feitos no Brasil. O primeiro fala sobre a qualidade da água no Brasil. Ano passado a gente falou muito da situação do esgoto, da coleta de esgoto. A gente passou o ano inteiro falando do escandaloso fato de que metade dos brasileiros não tem acesso ao serviço de coleta de esgoto, ou seja, eles são obrigados a conviver com a fossa e com o esgoto não tratado. Mas a situação da água, que também compõe o binômio do saneamento básico, também é vergonhosa. Primeiro, porque até hoje a gente ainda tem 17% dos brasileiros sem acesso à água encanada nas suas casas. Segundo, porque as perdas de água na distribuição são uma catástrofe. 38% de toda a água potável que sai dos reservatórios é desperdiçada no meio do caminho até as nossas casas. Ou seja, a cada 10 litros de água que saem dos reservatórios no Brasil, quase 4 litros de água ficam no meio do caminho, acabam sendo desperdiçadas em vazamentos ou tendo outros destinos. Você consegue imaginar uma empresa de qualquer ramo que joga fora quase 40% do insumo do produto que essa empresa vende? Não faz o mínimo sentido, né? Mas faça um exercício rápido.
Quantas vezes você estava andando no meio da rua, na sua cidade, e de repente viu um rastro d'água, aquele fio d'água escorrendo pelo meio-fio, pela calçada? É uma cena muito comum em praticamente toda grande cidade brasileira e é também a evidência mais triste desse desperdício absurdo de água que nós estamos, infelizmente, habituados a conviver. Sobre isso, a gente vai ouvir agora o comentário de Magno Cal, nosso diretor de políticas públicas do Livres. Magno, por que isso acontece? Bem, mano, a gente passou 2019 falando da pouca disponibilidade de recursos para se investir em tratamento de esgoto, no tratamento de água e na distribuição desses serviços. A água é parte fundamental da nossa vida, da nossa sociedade, e o Brasil vive há bastante anos já com perdas monumentais nesse setor. Então você imagina ter uma empresa que oferece um serviço e ela fabrica o serviço, ela disponibiliza para o mercado 10 unidades desse serviço, mas só 6 chegam à casa do consumidor. É o que acontece com a água. A gente desperdiça quase 40% da água tratada no país, ou seja, há um custo para a coleta da água ou com o custo para o tratamento dessa água, mas ela jamais chega ao consumidor. Boa parte disso se deve, claro, ao furto de água, coisas que acontecem tanto em bairros mais pobres, mas também com certa frequência em bairros também ricos, que furtam a água da rede e não pagam por ela, mas basicamente a diferença se explica pela falta de investimento na melhoria das redes. Então, de cada 10 litros tratados pelo Brasil, 4 litros se perdem no transporte, nesse trajeto da estação de tratamento da água até a casa das pessoas. Um estudo do Instituto Trata Brasil, publicado já há alguns anos, estimava que a perda das águas desperdiçadas era quase equivalente ao total investido naquele ano em tratamento de água e na coleta de esgoto. Ou seja, a gente perde por aí, desperdiçado, vazando dos canos ou sendo furtado, o equivalente ao que a gente investe na rede todos os anos. É um alerta para as empresas, é um alerta para o Brasil. A água é um recurso escasso, é um recurso que tem crescido em importância nos últimos anos e a gente tem certeza que crescerá nos próximos, e a gente precisa não só melhorar a qualidade da água. Nos últimos dias a gente debateu muito a situação do Rio de Janeiro, por exemplo, mas também ter capacidade de investir na distribuição dela. Pois é, Magno, por isso mesmo surge a segunda questão, né? O Livres defende com clareza a privatização das companhias estatais de água e saneamento nos diversos estados brasileiros. O fato é que o governo, em todos os níveis, já mostrou que não tem competência para administrar esses recursos e muito menos dinheiro para investir na melhoria do serviço. Então, privatiza logo. Esse foi o Livre de Notícia dessa sexta-feira, 17 de janeiro de 2020. De segunda a sexta, sempre às 8 da manhã, acompanhem com a gente os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado, bom fim de semana e até segunda-feira.